Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um dia de evento de lugares imaginados, para colocar esse lugar imaginado no ar. Nós somos muito felizes com a troca, com a energia que a gente tem recebido de vocês, com a troca que a gente tem feito lá na Galeria Gretas, que já está no ar. Ontem a gente teve algumas falhas, mas ela já está no ar novamente. Então, convido a todos, todas e todes para navegar um pouquinho com a gente nessa exposição. Agora a gente está dando início hoje à mesa Sonoridades e Paisagem Sonora, que eu tenho uma alegria enorme de estar fazendo parte da programação desse evento. Bom, vou deixar a palavra com o professor Leonel Brum, que é o professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é membro também, coordenador do TEP, da REDIV, que é a Rede Ibero-Americana de Videodança, do Laboratório Mídia Dança, do Dança em Foco e das Redes Confluentes. E ele vai tocar a partir daqui. Muito obrigada, professor Leonel Brum, é um prazer tê-lo. E agradeço imensamente, aceito pelo convite. Obrigada, professora Beatriz Servino. Obrigada, professor Juliano Obiti. E boa mesa para vocês. Até já. Obrigado, Laís. Eu gostaria de começar já agradecendo, né, o convite da Laís para participar desse evento. Eu estou muito contente de estar aqui, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esse momento e essa reflexão a respeito das cidades, das memórias das cidades. Nesse caso, especificamente, aqui, as memórias sonoras. Então, nós vamos estar aqui hoje com dois pesquisadores importantes da Universidade Federal Fluminense, a Beatriz Servino, que era professora da UF, no curso de graduação em Produção Cultural do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos em Artes, PPGCA, é pesquisadora do INCT, do IETAS, é pesquisadora e colaboradora da REDIV, Rede Ibero-Americana de Videodança, e também do TEP, Technologically Expanded Performance, uma parceria entre a Universidade de Lisboa, Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal Fluminense. É curadora também das redes confluentes. E ao lado dela temos Juliano Obiti, que é artista, pesquisador, com ênfase em arte sonora, professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes. Publicou o livro Condição da Escuta, pela editora Sete Letras, forma o duo N-1, com Alexandre Fereriti, tendo lançado os CDs Jardim das Gambiarras Chinesas e N-Vídeo, apresentando performance em vários festivais. Alguns de seus trabalhos artísticos recentes são Screen Utopia, Simulation, Simulacrum Piano, Intensidades Brutalistas, Vozes Simulacrum, Laptop Coral, Simulacrum Chamber Orchestra e Concerto para Limehouse, além de Compro Auri. Então, eu passo a palavra, primeiramente, para a professora Beatriz Servino, e logo em seguida abrimos também para o Juliano, ok? Bem-vinda, Beatriz. Ok, obrigada, Leonel. Obrigada, Juliano, por estarmos aqui. Eu também começo agradecendo o convite da Laís Lara, do Leandro Mendonça, da Ana Schuster, que organizaram, criaram, produziram esse evento, Lugares Imaginados e a Galeria Gretas, parabenizá-los pela realização de um projeto tão importante e instigante aqui para a arte e cultura, pensando na cidade de Niterói. Eu que moro em Niterói, vivo em Niterói, e a questão, a ideia da resistência, da gente continuar pensando, refletindo e produzindo arte nesse momento tão duro e tão difícil para todos.
Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Eu confesso que quando a Laís e o Leandro falaram, você aceita fazer uma mesa com o Giuliano Obit? Eu falei assim, não, porque o Giuliano é a super referência na questão de arte sonora. E eu falei, né, eu posso falar sobre isso, né? Vou ficar lá só, se for para ficar escutando o professor Giuliano, ok, né? Porque é realmente sempre muito interessante e instigante a perspectiva e o que o Giuliano, né, traz para a reflexão. Mas a Laís e o Leandro, eles me chamaram para falar de uma experiência, né, de uma residência artística que eu fiz em junho de 2019, e do qual o professor Leonel Brum também participou. Estávamos em Lisboa, na primeira ação do TEP, o Technologically Expanded Performance, né, esse projeto que do qual o professor Leonel Brum é o diretor, é o coordenador aqui no Brasil, e o professor Daniel Tércio, da Universidade de Lisboa, é o coordenador em Portugal. E, enfim, a partir dessa ação, a gente, enfim, teríamos várias outras ações que acabaram não acontecendo em 2020, em 2021, por conta da pandemia, né? Então, mas outras ações, né, dentro do possível, o que foi possível ser feito ao longo desses 2 anos, 2020 e 2021, foram feitos. Mas eu quero só pontuar a importância, né, e a riqueza dessa experiência que foi em junho de 2019 em Lisboa, né, e como o TEP, né, esse projeto, ele tem a ideia, e é claro, o Leonel também pode me ajudar e me corrigir no que eu estiver errado, né, de explorar esses intercruzamentos entre arte, tecnologia, ciência, né, e como isso acontece sempre se cruzando entre corpo e cidade. Entre corpo aí, pensando em corpos humanos, ou também não necessariamente às vezes humanos, e o corpo da cidade, né, pensando em espaços e construção de lugares, né, e pensando também como esses corpos em movimento, eles inscrevem ou se inscrevem nos percursos urbanos, né? Então foi muito interessante porque a gente partiu de uma ideia de caminhadas, de vários tipos de caminhadas em Lisboa, né, e que depois seriam feitas, por exemplo, em Fortaleza, né, a gente pensou em fazer aqui em Niterói também, e que não aconteceu por conta da pandemia. Mas essas caminhadas, e fugindo o tempo todo, né, longe de uma ideia, né, dos centros turísticos e dos percursos turísticos, mas de descobrindo, e nesse descobrir, construir também percursos e construir memórias, porque a ideia da memória está o tempo todo muito presente nesse projeto, de também se pensar em que memórias são essas que são ativadas por sons, né, pelo movimento, pela ação do corpo, e que memórias estão soterradas ou enterradas, né, se a gente pode pensar assim, né? Então, partiu-se dessa estratégia das caminhadas, né, para perceber a cidade em diferentes pontos, e que não eram muito percorridos, né, pensando em Lisboa, né? E a gente o tempo todo se questionando que narrativas são essas que a gente vai construir, que a gente constrói ao longo dessas caminhadas, né? E eu sempre fiquei pensando muito aqui dramaturgia no corpo, né? Ou dramaturgias são essas que a gente inscreve nessas caminhadas e que a gente inscreve no corpo, no sentido mesmo do sentido da carne, né? Que corporealidade é essa? E eu vou usar a palavra
professor Juliano, eu não sei se está correta, mas enfim, a ideia de sonoridade, ou do som que a carne constrói, né? Ou o som que os corpos atuam ou constroem nesse atuar no espaço urbano. E aí, quando eu falo assim, não é só o mero caminhar ou pisar, ou o som que a gente faz quando pisa, mas o que é a produção de sentido, a produção... e pensando, isso ficou muito claro para mim, pensando em som como movimento, né? Que movimentos são esses? Eu lembro muito bem, voltando dessa viagem, numa conversa muito informal com o Leonel, a gente eu falando que sonoridade é essa que o corpo construiu via movimento, né? E a gente fez caminhadas... Eu vou citar alguns lugares em Lisboa, como foi no Palácio da Ajuda, no Pátio das Comédias, na Mouraria, mas um lugar específico, uma caminhada até aquele lugar que me marcou muito foi o Beco do Chão Salgado. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse sítio, como se diz, né, lá em Portugal, mas é um bequinho, né, e que eu já tinha passado por ele várias vezes, fica em Belém, ao lado do Mosteiro dos Jerônimos e ao lado dos famosos pastéis de Belém, né, da casa onde se vendem os pastéis de Belém, e tem lá até uma placa de mármore, escrita Beco do Chão Salgado. E tem um obelisco lá, né, um obelisco, se não me engano, acho que de 5 metros, agora eu não tenho lembrança, mas ele tem 6 arcos, não, mas... Agora. Oi? Recortes? Você falou? Argolas, alguma coisa assim como não laços, mas construídos naquele mármore, né, e que representam alguma coisa, e depois eu fiquei sabendo que eram, o que eles representavam. E no lugar desse Beco do Chão Salgado, existiu lá no meados do século, onde ficava, se situava, em meados do século XVIII, o Palácio do Duque de Aveiro. E esse palácio ele foi totalmente destruído, e em cima desse chão se jogou sal, para que nada pudesse crescer, e proibiu-se a construção de qualquer tipo de coisa a partir de 13 de janeiro de 1759. Nada foi construído ali, né? E é claro que hoje a gente não tem mais sal, mas tem um lugar, é um beco, e estávamos lá num número razoável de pessoas, porque era um grupo grande de pesquisadores e artistas lá em junho de 2019, visitando esse lugar, acho que no máximo 3 metros por 1,5 metro, assim, um lugar bem pequeno, e que conforme a gente andava, conforme a gente se movimentava, ele ia construindo, ele ia fazendo, criando ecos, né, não só da fala, mas da respiração, né? E o professor Daniel Tessio, naquela ocasião, ele contou a história, né, porque se chama Beco do Chão Salgado, porque foi efetivamente salgado, porque toda uma família ali do Duque de Aveiro, a família Távora, foi assassinada, né, foi executada, né, porque por conta de disputas políticas, enfim, o Marquês de Pombal se aproveitou, enfim, porque disse que o Duque de Aveiro que tinha sido responsável por um atentado ao rei Dom José, que aconteceu, se não me engano, em setembro ou novembro de 1758, então foi um processo que andou muito rápido, e que, enfim, todos os bens da família Távora foram confiscados, e a ideia era que se executasse não só os homens, mas mulheres e crianças também, e que no final acabaram sendo poupadas, menos uma mulher, que foi a primeira a ser executada, né? Então, aquele lugar, e que durante todo o tempo, e nós ficamos lá, se não me engano, umas 2 horas, né? Me corrija, Leonel, se eu estiver errado, mas nós ficamos lá umas 2 horas em pé,
né, e percebendo e entendendo que era aquele, são paredes muito altas, não é um lugar que tem uma circulação de ar, então tudo ali fica muito próximo, ninguém entrou, né? Só se passava pela frente, como eu também várias vezes tinha passado e nunca tinha me perguntado o que era aquele obelisco ou prestado atenção na placa escrito o Beco do Chão Salgado. Isso me causou uma impressão muito forte, muito potente em relação à possibilidade de descobertas desses lugares nas cidades, né? E junto, aí eu faço uma conexão com uma outra caminhada que a gente fez, que aí já foi no underground de Lisboa, a partir do Aqueduto das Águas Livres, lá em Príncipe Real, e que nós caminhamos, fizemos um longo percurso por debaixo de uma série de ligações das águas de Lisboa. Então, tinha momentos que a gente parava e escutava, ou tentava escutar que som era aquele, né? Mas era também entender que aquele som que a gente fazia era também parte da nossa ação naqueles... E aí, realmente, um sentimento, uma sensação de claustrofobia muito grande, e às vezes em espaços bem pequenos e bem... Eu que sou alta, enfim, bem, a gente tinha que se abaixar assim, para poder passar, né? E a relação que eu fiz entre essas duas caminhadas é de como o processo de descoberta, né, de descoberta e construção desses lugares, né, não do espaço urbano que eles já estavam lá, mas da construção desses lugares para mim, da ação desses lugares no meu corpo, produziu em mim uma percepção da própria cidade completamente diferente, né, completamente distinta de como enfim, eu conhecia Lisboa já de outras ocasiões, mas como eu passei a perceber os sons construídos ali, a partir de uma respiração que a própria cidade me deu, né? E que eu comecei a querer perceber em outras cidades também, como, por exemplo, Niterói, por mais que a gente, enfim, tenha ficado confinado durante grande parte, né, desses 2 anos, né, o Rio de Janeiro, que eu fui pouquíssimas vezes, mas como até o próprio espaço, né, da minha casa, de transformar isso em lugar, né, em lugar de atuação do meu corpo, do movimento, em que essa ação me faz conectar via som, né? E o mais importante foi isso também, como a sonoridade daqueles lugares, né, construídas, essas sonoridades, em 2019, elas permaneceram no meu corpo. Isso, para mim, foi muito... Quando eu me dei conta disso, né, eu percebi, e eu sou uma pessoa que trabalha muito com imagem, né, trabalho com dança, com videodança, enfim, e a imagem para mim tem uma potência muito grande, eu comecei a entender, poxa, o som também é importante, né? É como o som produz essas imagens, e o som que muitas vezes a gente não espera, chega e nos atravessa a carne, né? Atravessa essa... E quando eu uso a palavra carne, eu quero falar de carne mesmo, carne, músculo, ligamento, osso, né? Como isso tem esse impacto, né? Um impacto, claro, sonoro, mas um impacto de construção, né? De percepção de onde eu estou, né? E aquilo, como isso transforma o meu estar, né? Como isso transforma a percepção de lugar o tempo todo. E como isso foi muito importante nessa residência artística em Lisboa, e como eu pude trazer isso para a minha própria percepção, por exemplo, de um trabalho em vídeo, né? A potência dessa assinatura sonora, não sei se a gente pode falar assim, Juliana, me corrige, pelo amor de Deus,
se a gente pode falar em assinatura sonora. Vamos combinar uma coisa, Beatriz? Não Diga. tem palavra errada, tá bem? Ai, não. Então, eu fico pensando assim, o tempo todo nessa assinatura sonora do movimento, ou dos movimentos, né? O que isso constrói a partir daquela dramaturgia que eu percebi no Beco do Chão Salgado e depois no Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa. Eu acho que eu estou falando muito, eu não sei, eu nem marquei a minha minutagem, mas era muito disso que eu queria falar. Eu tinha pensado, como eu falei antes com a Laís e com a Ana, eu tinha pensado em trazer algumas imagens, mas eu achei melhor não, né, porque eu não queria reforçar ainda mais essa coisa da imagem, mas eu queria trazer, se possível, via essa minha percepção, ou via o que eu estou aqui falando, a ideia desse beco, a ideia desse não aprisionamento, não é nada nesse sentido, mas de como a potência daquele chão de terra, a potência daquela fala, que quando a gente chegava no cantinho, eu fui experimentando em todos os cantinhos daquele beco, a gente falava e o sussurro, tinha um sussurrar ali do vento, do ar que batia e voltava, né? E como foi um processo de construção de lugar naquele espaço urbano. É isso, obrigada. Microfone. Você está sem som, Leonel. Então, voltando, muito obrigado, professora Beatriz. Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar junto com a professora lá em Portugal, nessa ocasião, nessa residência. E é interessante que o relato traz assim, uma experiência, né, de ter vivido, não só na carne, mas como sonoramente também, eu acho que dentro desses lugares, né, porque é como se tivesse em lugares que eram distintos, que muitas pessoas não poderiam passar. Por exemplo, ali no Beco do São Salgado, muitas pessoas podem entrar, mas é interessante que é como se fosse uma espécie de uma câmara, quase que fechada, porque de um lado, literalmente de um lado, muito próximo, duas casas depois, tem os pastéis de Belém, que estão sempre lotados de gente. E o Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de Jerônimo, do outro lado, que também está sempre lotado de gente. É um lugar que, inclusive, nós fomos em plena alta temporada. Então, tinha de turista para tudo que é lado. E era muito interessante, porque ali do beco a gente tinha um recorte daqueles turistas passando de um lado para o outro, né? E toda aquela sonoridade que vinha dali, desse deslocamento. Então isso é uma experiência de cima, mas ao mesmo tempo de cima é uma experiência como se fosse dentro de uma câmara, dentro de um lugar muito, muito ruidoso. E aí depois uma outra experiência que já é por baixo da cidade, underground mesmo, como a Bia falou, que é esse lugar onde também não passa praticamente ninguém, são os funcionários dali, né? Porque a cidade, para quem não sabe, a cidade é toda interligada por canais subterrâneos, né? A água de Lisboa, ela pode ser bebida direto da bica. Assim, você abre e bebe a água. É uma das águas mais puras que tem na Europa. Né? Isso tudo foi criado nesse período. Então, é uma outra experiência sonora de estar ali naquele lugar, porque era um lugar que, além de tudo, ele tinha um eco muito forte. Cada passo que a gente dava, cada respiração que a gente que todos ali tinham naquele lugar, e eram mais ou menos 40 pessoas, os nossos passos naquele lugar também fazia com que essa sonoridade se transformasse. Né?
trazia também talvez uma carne da sonoridade, né? Estava muito presente ali, né? Então, teve alguns momentos que nós pensamos, vamos tentar não falar nada, e ficava, e ao mesmo tempo, nesses momentos em que não se falava nada, nós tínhamos a escuta também dessas respirações, de tudo que estava acontecendo ali, do próprio lugar, que tinha uma água, né, que estava correndo o tempo inteiro, e que ficava aquele som das águas também. Mas é isso. Então, eu queria só acrescentar um pouco também da minha experiência, né, que a professora trouxe, e passo a palavra, então, para o Giuliano, para trazer também um pouco da sua experiência e do seu olhar sobre essa questão da sonoridade, esse tema da sonoridade. É isso. Obrigado, Leonel. Obrigado, Beatriz. Obrigado aqui, Ana e Laís, pelo convite. É bem bacana poder escutá-los assim. Eu acho que eu vou falar de um lugar que eu estava todo o tempo ali meio que querendo esse lugar de pedir desculpa, quase assim. Será que eu estou usando a terminologia certa? Não, eu sempre prefiro dizer que os termos, não existe terminologia correta ou certa. A pergunta é sempre, na questão da sonoridade, é sempre como é que a gente formula uma linguagem para falar de um fenômeno que é o sonoro. A gente ainda é contaminado por essa visualidade. Eu acho que é bem interessante, contaminado no sentido de somos bastante estruturados enquanto pensamento, enquanto organização do espaço, a partir do visual, realmente, né? E o que eu vou tentar aqui apresentar hoje é um pouco, sei lá, eu tenho muita coisa que poderia falar nesse contexto, vou tentar cruzar um pouco com as conversas de vocês aqui, e eu preparei um roteiro aqui, vou tentar apresentar ele e falar um pouco desses termos, né? Paisagem sonora, né? É um termo, isso na verdade é uma terminologia que surge dentro da história da música, dentro do contexto da arte sonora, né? Das artes do som, e que tem inclusive essa relação, né? Essa relação paisagem é um termo visual e sonora é um anexo, né? De novo, vício, ou seja, já vou aqui anunciando um pouco essa contaminação, né? Que a gente parece que não conseguimos elaborar essa dificuldade que a gente tem, é natural, eu também tenho muita dificuldade para falar do sonoro, né? Ou seja, no sentido de formalizar termos, é um exercício realmente difícil para não trazer essa, vamos dizer assim, essa história, né, e essa maneira como nós, no Ocidente, nos organizamos pela estruturação do espaço, né? Então, o próprio termo paisagem sonora já é um termo que já vem dessa questão da visualidade, ou vamos dizer assim, dessa herança. Eu vou tentar compartilhar aqui, eu não sei como é que eu faço, uma pequena... e alguns exemplos, tem que compartilhar, eu acho que o screen, né? E aí a gente vai falando um pouco, vou falar um pouco dessa minha experiência, né, sobre um pouco alguns trabalhos artísticos de pesquisa também que eu tenho feito. Eu vou ficar um pouco aqui né? Não sei se está compartilhando. Agora sim. Eu vou ficar sem... Me interrompem sonoramente, que eu vou perder o contato visual com vocês agora aqui, tá bem? Então, lembrando aqui que estamos na Universidade Federal Fluminense, a gente tem dois grupos, um grupo que é o Soma, Som nas Artes, né? E tivemos recentemente o Soma Rumor, o Encontro Latino-Americano de Arte Sonora, que eu convido vocês aí a acessarem materiais que estão disponíveis. Como eu falei um pouco aqui, né, a ideia de paisagem sonora... Juliano, desculpa te interromper, é exatamente isso. Se aumentar um pouquinho, agora melhorou, viu? Obrigado.
A ideia de paisagem sonora, ela, na verdade, a ideia da sonoridade, da paisagem sonora, como eu já falei, ela vem, né, vem de landscape, né, e ela seria o soundscape, né, vem desse termo em inglês, e ela consiste num conjunto de disciplinas que não se diz respeito exclusivamente à música ou arte sonora, né, ela fala desde planejamento urbano, ecologia do som, né, da vida selvagem, conforto, música, saúde, políticas da poluição sonora, enfim. Paisagem sonora é uma terminologia que tem assim essa carga de tentar pensar uma série de disciplinas que dizem respeito a esse lugar que é o ambiente, né? O ambiente em que nós estamos vivenciando. Poderíamos falar muito da questão das políticas que se envolvem em relação à paisagem sonora, ou seja, política no sentido da poluição sonora, né? É um tema muito difícil, ou muito forte na nossa cultura urbana, né? E que esse empilhamento de pessoas que, de repente, tem que se estabelecer uma série de regras de convívio nesse espaço, regras que são regras de como ocupar esse espaço sonoro, né? Então, a poluição sonora é uma questão que traz essa discussão de uma política do sonoro, de quem pode e quem não pode emitir som, né? Quem não, aqui, vivendo na cidade, não deixou de dormir por causa de vizinhos ou de outras pessoas que invadem esse espaço sonoro, ou fazem isso que chamam de uma poluição sonora, né? Que é um termo bem que vem dessa ideia de uma ecologia que eu critico, em certo sentido, bastante, mas não vou fazer muito essa questão. Estou mais aqui apresentando um pouco dessas referências. Então, esse campo da paisagem sonora, eu já falei aqui um pouco, ele abarca uma série de disciplinas e que a gente poderia falar de ecologia acústica, ambient music, biomúsica, biofonia, geofonia, antropofonia, né? Que seriam fonias produzidas pelo biológico, da natureza, da terra, e antropofonia, que seria essa fonia produzida pelo homem, né? Ou seja, sonoridades e tudo mais. O meio ambiente, gravação de campos, né? Música concreta, música eletroacústica, que tem dentro dela um subgênero que é exatamente gravação de sonoridades e reprodução de músicas a partir disso. Mesmo no campo da arte sonora, instalação sonora, mapa, cartografia sonora, enfim, o que é imaginar imaginar um mundo, né? Assim, um mundo sonoro fora do que a gente vive, né? Como é que seria imaginar um outro mundo sonoro, uma outra ecologia no sentido mais amplo do termo de ecologia, nesse sentido? Eu pensei muito, e meu trabalho parte muito dessa pesquisa, que é o Condição da Escuta, Mídias e Territórios Sonoros, onde eu vou discutir muito o papel que a escuta representa na arte, principalmente na arte como é que, diferente da ideia de produzir sonoridades, vivenciar essa experiência mais de escuta, de recepção, né? De compreensão do seu entorno. Essa mudança, há uma mudança histórica na tradição musical que vai passar-se a discutir, ou dessa história da arte sonora também, discutir o papel que a escuta tem, né, a importância, como a Bia estava mencionando, né, de que a escuta tem no nosso cotidiano, e que ela passa a ser tem um papel significativo, não mais só o compositor criando e propondo sons, mas também discutindo esse lugar da recepção, da participação, da construção coletiva, e de um espaço, né, que esse lugar de escuta. Eu discuto muito isso, né? Eu já falando aqui nesse texto, eu discuto muitas questões para além da paisagem sonora, que seria discutir terminologias como a ideia da esquizofonia, né? No sentido esquizofonia, eu penso muito mais
num termo deleuziano, né, do esquizo como aquele que cinde, mas que está cindindo e produzindo muitos sentidos, novos sentidos, né, esses novos mundos, né? Meio que numa crítica ao Murray Schafer, né, que foi o inventor dessa terminologia, paisagem sonora, ecologia sonora, que tinha a ideia, que era uma ideia assim de fazer um tipo de pensar em restituir as paisagens sonoras antes que nós estávamos perdendo a partir da Revolução Industrial, com a chegada das máquinas e tudo mais. Então, ele vai propor que a paisagem sonora, a disciplina da paisagem sonora, né, seria essa busca por uma sonoridade que nós perdemos, né? Eu penso que a gente é quase como uma busca meio romântica da ideia de que é possível voltar para um ponto zero, onde não existe mais essa sobreposição de sonoridades que nos atravessam cotidianamente. Ele vai propor ou seja, pensar o mundo para ser afinado, né? Então, como se fosse um grande instrumento, sonoridade, que nós deveríamos afinar esse instrumento, que é o instrumento do nosso ambiente sonoro, da nossa ecologia, nessa ideia de uma ecologia. Eu vou pensar outras questões ali, mas ele vai ser o Murray Schafer vai ter um papel importante para trazer essas questões da paisagem sonora. Eu vou falar de outras questões, poluição ou questão de território, né, de poder, questões como Foucault vai falar sobre o que a escuta tem de importante que as outras percepções não têm. A escuta não pede nada, né? A gente fala, né, se fala que a escuta não tem pálpebras, né? Você não tem como evitar um som, né? Nós acordamos normalmente a partir do som, né? E o despertador significa esse lugar, né? Também que a gente não, na verdade, não adianta estar com os ouvidos fechados, o som sempre existirá sempre sonoridades apelando aos nossos ouvidos, né? E basta muito mais por isso a escuta tem basta muito mais uma postura e uma abertura para a escuta desses espaços e dessas sonoridades que nos circundam, que necessariamente enfim, essa é um exercício, né? Uma questão importante nesse sentido. Não vou falar muito sobre essas questões da política. Eu gostaria de falar não sei se a gente tem tempo ainda. Como é que a gente está de tempo aqui? Deixa eu dar uma olhada. São 18h41. Me fala lá, como é que a gente segue, Leonel? Eu acho que você tem mais 5 minutos. Boa, então vou falar rapidamente de 2 trabalhos que me marcaram muito, né, nesse lugar do que foi o trabalho da condição da escuta. Compro Auri e uma série de trabalhos chamados Intensidades Brutalistas. Compro Auri, ele discute exatamente o papel da escuta, ou seja, qual o valor da escuta, né? Hoje a gente está aqui, né, nessa teoria da recepção e nesse mundo da monetização a partir do tempo de apreensão da sua retina, né? Mas quando os MP3, na virada aí da internet, quando surge na virada do século, o fim de um monte de uma indústria musical assim que ganhava muito com a venda do suporte, de repente esse material começou a ser o suporte musical se tornou um produto muito vendável em CDs de camelôs de MP3. Eu vim com esse trabalho aqui para discutir qual o valor da escuta, no sentido, qual o papel da recepção quando se tem disponível muitas músicas sendo disponibilizadas de forma assim gratuita. E eu pensava que, na verdade, o valor da música ela estava muito mais pautada na questão dessa recepção, que a recepção cria a música tanto quanto é um trabalho, né? Na verdade, a escuta é um trabalho, né? Isso é muito claro para mim, que
que também tenho uma formação em psicanálise e atuei também como psicanalista, vi esse lugar de escutar, de se dispor ao outro, né, essa atitude de se abrir à sonoridade como um trabalho, né? E ela parte muito de um conjunto de valores aí, né? Qual o valor que a música tem, que a escuta tem, nesse contexto de percepção e nesse contexto em que a produção da música faz parte, principalmente depois na virada do século, principalmente com o século XX, o gravador e tudo mais, o papel dessas mídias na nossa cultura. E eu acho que o Intensidades, Brutalidade, assim, passando por uma experiência muito parecida que foi essa experiência da Bia e sua, Leonel, né? A minha experiência com a sonoridade né, dessas outras imaginárias, né? McLuhan fala que a arte também é um pouco criar outros ambientes ou anti-ambientes, né, no sentido de que o trabalho do que seria inventar esses outros lugares, né, lugares imaginários, ou seja, que lugares seriam esses imaginários dentro do mundo sonoro que a gente vive hoje, né? Eu fiz uma série de trabalhos aqui chamado Intensidades Brutalistas, foi numa residência de um projeto chamado Red Bull Station, lá em São Paulo, e eu fiquei lá um tempo e sempre a minha relação com São Paulo já é de longa data, eu vivi 10 anos lá, e eu criei uma série de trabalhos ligados a essa intensidade que eu chamei de intensidades brutalistas, que é um pouco essa ocupação do espaço urbano e de como a sonoridade nos constitui esse corpo, que a Bia muito bem falou, né, que ela menciona vamos dizer assim, essa sonoridade que, na verdade, ela não nos atravessa, ela nos modula esses corpos, no sentido de que ele vai nos colocando em certos estados de tensão, relaxamento, atenção, e um estado de constante de exaustão, até, às vezes, como cidades como São Paulo. Então, eu criei uma série de trabalhos, 1 Minuto de Silêncio, que é um enchente, fone brutalista, cartografia urbana do silêncio, fade-in, e duas proposições aqui, quase como partituras instrutivas, né? A Red Bull Station fica no Vale do Anhangabaú, e nesse sentido tem muito a ver com essa experiência que a Bia estava descrevendo sobre o espaço urbano, né? É um espaço, o Vale do Anhangabaú tinha essa dimensão, ele se tornou isso aqui, né? Um lugar todo petrificado, em que as águas, assim como a mãe d'água que passa por debaixo, né? Eu penso muito São Paulo como uma prima irmã. Por mais que muita gente fala que Lisboa tem uma cidade irmã de Lisboa, seja o Rio de Janeiro, e, sei lá, o Porto seria São Paulo, pelas dimensões aí, enfim, um pouco uma cidade mais industrial, o Porto, São Paulo também é uma cidade mais, né, industrial, e o Rio, a Bahia, né, Baía de Guanabara, o Rio Tejo, a ponte, né, essas relações todas que se faz. Eu penso que a ocupação do espaço urbano aqui, como esse lugar que é o Vale do Anhangabaú, que é uma junção de rios, onde, na verdade, não é um arqueduto onde passam as águas, né? Aqui as águas são enclausuradas, né? Até fiz um trocadilho aqui, anotei, deixa eu ver. Os canais subterrâneos de Lisboa e os rios encanados de São Paulo, né? Esse paralelismo valeria muito a pena para falar um pouco dessa cultura que a gente herda também, né? De uma ocupação que Lisboa, quando vivi em Lisboa também, eu sempre é um lugar muito austero sobre a ocupação da pedra, da ocupação da construção da cidade, tem poucos espaços. E curiosamente, aqui também está o Mosteiro de São Bento, né? Não é o de Jerônimo, mas é também o Mosteiro de São Bento que está ali, né? Nessa relação dessa presença do Vale do Anhangabaú, né? Que do original do Guarani
que vem e significa esse malefício do diabo. Os índios acreditavam que essas águas eram meio contaminadas e provocavam doenças físicas e espirituais, né? Como não produzir doenças dentro de um rio que está enclausurado, deve estar, né, totalmente morto, né? Então, pensando esse lugar dessa virada ontológica, desse antropoceno que a gente vive, eu acho que é um pouco esse contexto que eu propus. 1 minuto de silêncio, que é uma caixa totalmente vedada, onde as pessoas era para ser colocada num lugar central de onde a poluição, no caso assim, a intensidade, né? Eu não chamo de poluição, eu chamo da intensidade sonora vamos dizer assim, nos afugenta, né? Nos apequena, né? Para usar um termo aí que eu acho que é um pouco essa capacidade do som nos aprisionar. E a ideia é um pouco essa, não nos aprisionar enquanto movimento do corpo, mas nos aprisionar enquanto espaço mental, da impossibilidade de pensar em outra coisa. Quando o som te toma, ele te captura, ele te absorve, ele pede energia de você, né? Então, eu propus esses trabalhos aqui, uma caixa de silêncio, onde estaria incrustada, totalmente vedada, assim, a pessoa poderia entrar ali e experienciar, na verdade, o oposto da experiência sonora, que é a experiência de estar num lugar de intensa transitoriedade, de intensa produção sonora nas avenidas, que é um cruzamento, né, ali o Vale do Anhangabaú. Outra que foi a intensidades, que foi a enchente, os trabalhos foram meio direcionados nesse lugar. O espaço da Red Bull era um espaço exclusivamente, era uma antiga usina elétrica, né, de transmissão, de retransmissão de eletricidade. E aí, nessa sala aí ficava um dos geradores de luz, e eu propus criar, e que quando estava lá na época, em 2016, quando teve uma cheia, uma chuva, e aquele vale todo ficou cheio, né? Encheu. Então, eu fiz esse trabalho chamado Enchente, remetendo também um pouco essa relação da enchente ali com a catástrofe de Mariana, que a gente acha que tem a mesma dimensão. O trabalho do headphone brutalista, que é um pouco dessa arquitetura que eu estava falando do concreto da cidade de São Paulo, né, que enclausura a possibilidade, inclusive, de uma escuta e também, enfim, uma escuta que está a todo momento mediada pelas paredes de concreto da cidade, né? E ali tem um fone de ouvido normal, você escuta o som de uma britadeira, né, a partir disso, como se quisesse essa britadeira romper essa clausura. Enfim, eu vou só seguir aqui, só para terminar, e propus 2 cartografias, vamos dizer assim, partituras instrutivas de como habitar o espaço sonoro, né? Eu, muito pelo contraste, me interessava muito mais em encontrar espaços de silêncio, zonas de silenciamento no espaço denso, de uma densidade extremamente intensa e ruidosa como a cidade de São Paulo. Então, propus fazer uma série de cartografias onde as pessoas, onde iria fazer essas caminhadas pelo espaço, medindo os decibéis e mapeando as zonas mais silenciosas da cidade, né? Para criar esse mapa não do ruído, mas um mapa do silêncio, né? Uma cartografia urbana de silêncio. E propus também uma outra experiência, que era vestir um protetor auricular, também caminhar, chamado Fade In, Fade Out, que era uma proposição para o público colocar um daqueles fones de protetor, né, auricular, e que eles escolhessem depois um lugar de maior intensidade sonora, e que caminhassem desse ponto até esse lugar de maior intensidade com o fone, e lá tirar o fone e sair, voltar a fazer o caminho inverso com o fone, ou seja, proposições de escuta desse espaço, né, que eu chamei de Fade In, Fade Out.
Desculpa ter tomado tempo tanto, mas, enfim, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, muito obrigado, professor Juliano. É muito interessante essas informações que o Juliano traz para a gente, né, a respeito desses termos, né? Alguns termos, por exemplo, que eu nunca tinha escutado, como esquizofonia, um termo que para mim é novo, né? Também sobre essas questões da ecologia sonora. E essa ideia, né, que alguém inclusive, já escreveu, depois que eu passar as perguntas, de que o ouvido não tem pálpebra, ele não tem como evitar, né, o som chegar. E aí eu fiquei muito interessado também dessa câmara, né, que você mostrou, desse minuto de silêncio, que as pessoas entram, né? Eu me lembrei daquelas câmeras do som que tem, que já colocaram, por exemplo, avião dentro e você não escuta absolutamente nada. Você entra e os relatos das pessoas que participaram entraram nesse lugar, é uma sensação e é uma experiência absolutamente desconcertante para o corpo, né? Como é que a falta do som ele nos tira também desse nosso, entre aspas, equilíbrio, né, que você tem com relação ao espaço também, né? Nos tira também a especialidade. E então, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar vou apresentar um pouco das perguntas que estão aparecendo lá para a gente, tá bom? E acho que a Beatriz também tem uma pergunta. Você quer fazer antes da... Eu quero fazer antes, é lógico. Não, brincando, né? Claro. Mas, enfim, agradecer ao Juliano, né? Tudo que você nos apresentou. Nossa, muito, muito, muito bacana. E, em especial, uma questão que eu anotei aqui e que me fez ficar pensando muito quando você fala que o som modula o corpo, que não é a ideia de atravessar, né? E eu fiquei falando, caramba, é isso mesmo, a ideia do modular e de transformar, que eu fiquei pensando o tempo todo na relação do som com o movimento e como a gente pode pensar em termos, vou usar a palavra, coreográficas, mas, assim, em termos coreográficos, mas eu tenho pensado muito numa ideia de contra-coreografia, a partir de uma fala do professor Jorge Vasconcelos, que vai estar falando hoje aqui também em Lugares Imaginados às 20 horas. Mas é como esse modular do som transforma ou tem a capacidade de transformar totalmente a própria ideia de movimento, né? A própria ideia de como esse movimento é percebido, não só realizado, mas percebido. E eu fiquei pensando, se a gente pode falar nas histórias da dança, ou né, nos vários momentos, e como a gente tem da relação, quando a gente vê lá final da década de 40, 50, que o Merce Cunningham começa com o John Cage a propor um movimento que não está ligado, que o som, né, não é legenda para o movimento, e como aquilo causou um estranhamento tão grande que continua causando até hoje, né? Quando a gente vê alguns trabalhos de dança, enfim, em que se acha que de uma maneira tradicional tem que ser um movimento de um corpo junto com uma música, qualquer que seja ela, né? E como essa modulação do som é potente para se pensar também em termos de dança. Né? E aí eu queria perguntar se você já fez alguma experiência com dança, se você já fez com performance. Fiz bastante. Com dança, pouco. Na verdade, quando eu tocava, eu tive uma experiência ainda quando eu era no Paraná, eu estava com um corpo de balé da cidade, Maringá.
compus algumas coisas, né? Trabalhava exclusivamente assim, era na baterista e criava exatamente peças ligadas a essa dimensão, enfim, criava coisas para coreografia também, né? No certo sentido, ainda não, o corpo de balé lá era um corpo da cidade, um corpo bem de uma formação bem tradicional, então pedia-se música para a trilha, né? Mas assim, não sei se, bem, essa eu acho que foi a minha experiência, também com teatro, fiz coisas, né? Não faço tanto, mas tenho várias ideias, né? A gente sempre tem ideias a gente nunca, nem sempre a gente tem essas, bora fazer alguma coisa aí, né? Mas o que eu queria dizer, no certo sentido, sobre a modulação, talvez, né? No caso que você colocou mais nesse campo, modular é uma característica da possibilidade do som, né? O som, ele está o tempo inteiro, vamos dizer assim, como eu já falei, o som, ele é possível se adicionar sempre mais e mais coisas. Ele não é excludente, né? A sonoridade, diferente da visualidade, né? No certo sentido, que você tem que direcionar o seu campo, o foco, né? Existe uma série de características espaciais que a visualidade nos implica, né? A visualidade implica em excluir um ponto, o seu que está aqui atrás, eu estou vendo por causa da câmera e do espelho, que significa a câmera. Eu vejo o que está atrás da minha agora, né? Mas naturalmente eu não vejo, né? E a sonoridade tem essa dimensão, né? Tradicionalmente, né? Pela nossa percepção. E aí a soma de sons, quando um som interfere no outro, né? Ele modula. Som é o quê? Som é movimento, né? Primeira coisa, né? Som é matéria em movimento, né? Então, assim, não tem como não dizer que essas coisas não estão... Na verdade, a gente não separa as nossas percepções. As percepções a gente sente como um bloco de sentidos tudo junto. Mesmo que você possa escutar uma sonoridade, você vai imaginar. A ideia de imagem, né, também surge com o som, né? Ela não está separada. Não existe nós estruturalmente, historicamente, vamos dizer assim, dividimos essas coisas. Mas enquanto experiência, som é a matéria em movimento, né? Por princípio, e consequentemente ele traz essa dramaticidade de uma coreografia nele mesmo, né? Agora, essa sincronia que você está falando aqui do John Cage, né? E do Cunningham, que é uma estratégia muito importante no trabalho do Cage, por exemplo. Enfim, tem várias outras maneiras de operar essa nossa fixação pela imagem e movimento, a sincronia, né? A sincronia pelo gesto, né? Essa desconstrução é um processo também, enfim, você sabe muito, talvez melhor, poderia explicar muito melhor do que eu, essa natureza, né? Então, natureza no sentido de que nós tendemos, como tudo é um bloco junto, a gente tende a querer aglomerar, mas quando a gente descola, que aí que está a tal da esquizofonia, né? O que vem a esquizofonia? Esquizofonia significa esquizo, de cindir, dividir o som. Então, com a gravação, por exemplo, eu gravo, esse é um fenômeno do século XXI, um dispositivo tecnológico que nós inventamos, é muito importante. Você grava o som, e esse som, ele é deslocado da sua fonte, e você vai retocar ele em outro lugar, né? Então, por exemplo, agora você está escutando o meu som e você não está no mesmo espaço que eu, né? A experiência antes da gravação desse fenômeno, desse dispositivo, desses aparatos dessa grafia do som, né? Fonografia, né? Quando a gente grava um som e retira ele da fonte de onde ele foi construído e põe em outro lugar, a gente cria esse fenômeno que é o tal que é um fenômeno que eu chamo de condição da escuta nas mídias e territórios sonoros, né? Que é essa dimensão de que você não está presencialmente no momento em que aquele som foi criado. Ele é reproduzido, em outro lugar.
cria-se então uma ideia de que som e fontes estão cindidos. E isso é o princípio do rádio, o princípio, né, de que a música pode virar um produto, né? Você não precisa estar lá no concerto para ouvir, enfim, isso revolucionou, isso abriu um campo de um controle, de uma possibilidade de manipulação e de criação e de invenção de outros espaços sonoros, né? No sentido de deslocar o território, né? Você desloca uma coisa de um lugar e cria esse fenômeno que eu critico ali, só para tentar explicar um pouco mais, aproveitar a oportunidade, que eu critico o Murray Schafer, porque ele achava que isso criava pessoas mais esquizofrênicas, né? No sentido de... tem um sentido pejorativo aí, no caso, né? Esquizo de esquizofrênico, né? E no sentido de um homem cindido da sua realidade. Não que ele não tenha razão, mas ele tinha a ideia de que a gente tem que, na verdade, retornar de uma forma a esse princípio em que a gente vivencia a experiência onde o som está sendo emitido. Não sei se eu expliquei as duas questões, mas eu tentei juntar aqui, aproveitar o comentário do Leonel e a fala da Beatriz. Obrigado, Juliana. Tem duas perguntas aqui para você e um comentário. Mas eu vou agora passar para a pergunta para a Bia, tá bom? Depois a gente volta para você, porque a gente pode fazer um bloco, né, final com a sua fala, com essas perguntas. Então, tem uma pergunta da Manola Passos, que ela diz o seguinte: Beatriz, fiquei muito interessada em sua fala sobre o corpo como o som encarnado, ou carne do som. Você acha que esses atravessamentos sonoros e a escuta acontecem em todo o corpo? Podemos dizer que escutamos com as pernas, como, por exemplo, na experiência da caminhada? Qual foi a experiência, a escuta qual foi a experiência, a escuta e da sonoridade do corpo em suas caminhadas? Bem, obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente escuta com o corpo todo, né? Não tem esse de escutar, a escuta com a perna ou escuta com os braços ou só com os ouvidos, né? É todo um processo de construção, né, que se dá no corpo e com o corpo, né? Quando, por exemplo, no beco do chão salgado ou mesmo no aqueduto, era toda uma percepção de que, enfim, eu estava ali naquele momento e todo o meu corpo reagia àqueles sons criados e que eu percebia, né? Criados pelo meu movimento e que eu percebia, né, os sons criados pelas pessoas que estavam ao meu redor, enfim, e aquilo tudo que estava acontecendo. Eu acho que a gente escuta com o corpo todo, isso eu não tenho a menor dúvida, não é alguma coisa que acontece só em alguma parte do cérebro, enfim, ou só quando eu estou caminhando. Eu acho que você pode perceber melhor quando você, por exemplo, você citou aqui a caminhada, a experiência da caminhada, né? A gente começa a perceber quando a gente realmente, de fato, escuta o corpo, e aí eu uso percepção e escuta não como sinônimos, mas quando essa percepção me leva a uma escuta, ou quando essa escuta me leva a uma percepção de o que acontece, por exemplo, com o meu calcânio quando eu bato com os meus... quando eu bato com o meu calcânio no chão e jogo e transfiro o peso para os meus metatarsos, e assim eu faço um passo e faço outro. O que vai acontecendo com as minhas articulações? Isso é escuta, né? Se eu jogo o peso do corpo para frente ou se eu jogo para trás, como eu vou fazendo essa... E aí, para usar a palavra, a ideia que o Juliano trouxe, né? Essa modulação, né? Eu adorei isso, Juliano, essa modulação do som, essa modulação do corpo, né? Como isso constrói o movimento, né? Como isso modula na gente também o movimento. Obrigado, Bia. E aí eu vou passar para a gente seguir para o encerramento, que duas perguntas
fazer em bloco, porque eu acho que elas se complementam. Porque, a primeira é do Rafael Musmano. Olá, professor. Gostaria de perguntar sobre a criação de espaços sonoros em ambientes virtuais, tanto jogos quanto audiovisuais. Poderia explicar um pouco como o estudo incide sobre essas artes? E depois tem a pergunta da Matilda Maia. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a sonoridade como construção desse imaginário, como construção do espaço e até mesmo do movimento? O que falou agora me remeteu a isso. Obrigado. Ok, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu consigo explicar, né? Bem, primeiro com a pergunta do Rafael, né? Que é sobre os espaços sonoros em ambientes virtuais, né? Tanto jogos quanto audiovisuais. Né? Poderia explicar um pouco como estudo decide sobre essas artes. Bem, existe um campo assim vasto, né? O audiovisual, né? Na verdade, esses espaços eles sempre são sonoros, né? No certo sentido, sempre há uma programação. Né? Agora, o que a gente pode, não sei, tem um mundo aqui que a gente poderia explicar. Existem vários teoremas e várias concepções sobre essa relação, por exemplo, um deles que me veio agora aqui, mais talvez conhecido, é um tal do pacto audiovisual, o pacto que você estabelece, né? Que é do Michel Chion, um autor que escreveu muito sobre o som nesse espaço, espaço audiovisual, né? O papel que o som tem, por exemplo, de dar, dar o que a imagem não dá, né? A informação que a imagem não dá, o audiovisual, né? Quando você está ali num jogo ou você está numa situação em que a espacialidade, sua concentração visual está que nem agora, imagino que estejam todos aqui vendo uma tela, mas o sonoro tem esse contexto, no contexto do audiovisual, ele tem essas dimensões de dar informação, ou acrescentar outras informações a que a imagem não pode dar. Né? Então, quem nunca viu já sabia o que ia acontecer pela trilha da música que vinha junto com a imagem. Você já sabe que para onde vai, para onde não vai, a condução, o campo do som. Né? Então, isso é um exemplo, né? Mas recomendo aí você seguir com outras leituras nesse campo aí do audiovisual. Michel Chion é um começo, tem muitos outros, talvez não estou tão atualizado nesse sentido, mas essa é uma das características do sonoro, né? Depois, esses ambientes 3D, né, hoje imersivos, né, essa é outra questão que está implicada aí dos jogos. Os jogos têm essa capacidade de imersão e que o sonoro também, novamente, ele não está dissociado da imagem, mas ele pode construir e modular o sentido. Eu te provoco a fazer uma experiência. Pega um vídeo qualquer, coloca uma trilha, uma música, muta o som original do vídeo. Depois você escuta ele e anota os sentidos que deu aquela sequência de imagens com uma trilha, um som uma música que você colocou. Depois escuta ela sem som e depois escuta e faz umas anotações das suas impressões. Depois faz novamente a mesma coisa e com a trilha original e compare os significados e os sentidos daquelas imagens que foram construídas. Ou seja, é claro que o sonoro vai construir e te levar para um lugar ou de outro, como eu falei, modular as suas conexões, as possibilidades. Porque a sonoridade, ela é um pouco como a palavra, né? Ela me lembrei muito aqui de que o verbo se fez carne, né? Um pouco nessa ideia, né? Vem que o sonoro, essa dimensão da oralidade, no caso, o verbo, né? E que ocupa e se presentifica, né? Essa é uma outra característica do sonoro. Ele institui uma presença, ele te provoca a estar presente ou te convoca, né? Eu prefiro também falar num outro termo, que é o termo o som comove, né? Ele move junto, né?
O Deleuze falava muito disso, o Deleuze-Guattari, num termo a música é da terra, né? No sentido de que a música move uma população, não é? A bandeira não faz marchar, né? Mas a música faz marchar. Então, assim, no sentido marchar, não, talvez esteja fazendo o oposto, né? O som, ele convoca uma coletividade. Porque a sonoridade convoca essa coletividade, né? Primeiro que o sonoro implica você escutar implica você silenciar, né? Ou seja, você abrir-se a uma outra coisa, a uma outra experiência, né? Não dá para você... a escuta implica nesse pacto, que é um pouco isso que eu tentei descrever bastante nesse tema, um pacto que é um pacto sempre do outro, de uma coletividade. Você silenciar sua voz para escutar. Isso daqui é um trabalho, não é brincadeira isso, que é um exercício de anulação, né? De se deixar de ser o dono da verdade, ter que ficar falando. Né? Todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga que não para de falar, que está o tempo inteiro, né? Que é falando porque precisa ocupar, não consegue lidar com o silêncio, não consegue lidar com, né? Não consegue lidar com uma série de outras coisas, são características de modulações, de características no certo, enfim, tem por determinados motivos, mas alguns mais, outros menos, a gente também, às vezes mais, às vezes menos, depende, né? Mas escutar implica nisso, implica silenciar-se, né? Silenciar a si mesmo, as suas necessidades, estar minimamente bem com, ou numa negociação pessoal ali das suas demandas, para poder falar, ok, eu vou abrir o canal agora e vou escutar o Leonel, a Bia, né? Isso implica quase na democracia, né? No princípio de democracia, né? Então, a escuta, por isso que talvez a gente esteja a questão da escuta atual é uma questão, antes de tudo, de abertura para o outro, de uma sociabilidade, e abertura no sentido de parar de emitir, né? Emitir opinião, emitir sonoridade, né? Pare de emitir, discute e analise, escute o outro, né? Isso é um trabalho de alteridade, né? É um trabalho que, nesse sentido, ele tem uma pedagogia em si, né? Uma política, quase, uma política de coletivização, de comoção, né? Você se move junto com o outro, né? É sintomático que a gente esteja num momento de alta incapacidade de comoção, né? Em certo sentido, de troca de empatias, porque a gente está o tempo inteiro aqui, né? Existem outros recursos de estar o tempo inteiro tendo que produzir outras coisas. Então, esse trabalho, para mim, enfim, antes do TikTok, que você fica ganhando ali dinheiro para ficar vendo uma imagem, né? Tem gente que ganha dinheiro para ficar vendo a imagem dos outros, né? Eu tinha feito esse trabalho do Compro Aure nesse sentido, de que esse trabalho que vocês estão possibilitando, tudo que a gente está fazendo é um tipo de trabalho, merece ser um trabalho imaterial, né? Que todos estão dispostos aqui, mais ou menos, estão exercitando um tipo de troca. Agora, nesse momento, por exemplo, existe um pacto aqui que eu estou falando e vocês estão escutando. De alguma forma, existe interesse, existe envolvimento, existe um monte de questões aqui implicadas que nos implica tentar estabelecer uma certa dinâmica de coletividade e de respeito, né? Respeito ao outro e tudo mais, né? Enfim, então essa dimensão da escuta, ela é talvez pedagógica para uma democracia, né? A gente chama de ouvidoria, não é à toa, né? A gente vivencia hoje uma polifonia, uma ruidificação, ou seja, tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, sobrepostas, como muitos corpos sobrepostos na cidade ao mesmo tempo, né? E não temos canal de modulação dessas. Por isso que há também uma crise democrática, porque a gente não consegue
ainda ter mecanismo dessa, enfim, desse aparato tecnológico que a gente tem hoje, ou seja, todo mundo quer ter sua voz, todo mundo precisa ter sua voz, e a gente está vivenciando uma crise que alguns chamam de uma ruidocracia, né? Ou seja, uma organização onde todo mundo está se falando sobrepondo a voz em um combate, eles chamam de combate narrativo, mas quem que vai escutar? É preciso escutar isso, né? Quem que vai analisar? Como coletivamente a gente vai construir essas questões, né? Sei lá, eu talvez derivei muito, fiz aqui uma ponte talvez demasiado para trazer esse lugar de que o audiovisual implica também nessa questão de uma arte no sentido, não sei, agora eu fui para outro lugar, desculpa lá, viu, Rafael, não sei se eu enfim, talvez eu tivesse que ir para um outro canto, mas eu derivei bastante e retomando que, de alguma maneira, esse pacto audiovisual, né, esse exercício da escuta é um exercício que eu acho talvez significativo, não, né, para contaminar ou no sentido de contágio, de comoção. Eu acho que o som tem essa dimensão, principalmente nesses ambientes audiovisuais, né? Ele traz muito essa dimensão, né? Isso não é novo. Na história da música existiam os modos gregos, certas sonoridades eram para tornar o corpo mais para batalha, né? Tornar o corpo mais atlético, os que a gente chama de modos, né? Os modos lá desde os gregos já tinham essa noção de que o som ele modula a intensidade, enfim, a sociedade e estabelecer regras aí de como lidar com essa sonoridade, como modular o som dos corpos coletivos, era a prática da democracia grega, está lá em Platão isso, né? Disciplinar os corpos e disciplinar as mentes, né? Essa disciplina que a música e o esporte têm, né? Que implica também uma série de uma pedagogia da escuta e uma pedagogia das relações entre sonoridades e corpos, aí o corpo mesmo como cidadão, no caso, né, Beatriz? Não nesse corpo da dança, mas também, né, com certeza, mas o corpo modulado por essa sonoridade, ele está... como você organiza esses sons, você também organiza no micro o macrocosmo, né? Você organiza o micro da sonoridade, do sensível, para estabelecer também uma regra do macro, da sociedade, do coletivo, ou seja, isso atravessa a nossa história, enfim, infinitamente, né? Assim. Então, Juliana, é muito interessante perceber essa relação que você faz também da escuta como política, né? Como essa possibilidade de se pensar uma certa democracia nessa troca de escuta, de fala e de escuta, né? E é interessante também esses exercícios que você fez, que no cinema já tinha sido feito há algum tempo atrás, mas somente com imagens, que é chamado de efeito Kuleshov, que ele usava uma imagem, por exemplo, o rosto de um homem, e logo em seguida, num corte, já aparecia um prato de comida. Depois, a mesma imagem do homem, logo em seguida aparecia uma pessoa num caixão morta, depois uma festa. Então, todas essas relações se faz, e essa experiência que você fez também com esses deslocamentos sonoros, né? Relacionados com as imagens também. Isso é muito interessante. Isso também em cinema é chamado de efeito de extradiegético, né? Diegético é aquilo que faz parte da cena, mas também aquilo que pode ser deslocado da cena, né? O diegético é aquele que faz parte, mas quando você trabalha com diegético, você tira e desloca ele para outro lugar, e acaba se tornando também o que se chama no cinema como extracampo, que pode ser intuído, né, pelo espectador que está assistindo, mas que não necessariamente faz parte daquele
daquela imagem, daquela cena. Então, acho que é isso que eu gostaria de complementar aqui. Gente, a gente vai ter que seguir para a finalização, certo? Nós estamos aqui já... Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Matilda, né? Não sei se... a Matilda pode escrever também. Tá? Se ela... Eu for ficar não sei se ela ainda está no nosso... Tá bem, não. Seguimos aí para a conclusão, então depois eu respondo elas. Então, eu gostaria de abrir então, para que vocês pudessem dar as últimas palavras assim, e para a gente poder caminhar para o encerramento. Bem, eu quero agradecer muito, né, o convite novamente, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, com o professor Juliano Bitti, o professor Leonel Brum, enfim, sempre aprendendo, né, e caraminholando novas coisas para se pensar o movimento, para se pensar essa relação. Nossa, você estava falando dessa ideia de modulação, de comove, aí eu pensei, gente, as 12 badaladas da abertura do segundo ato de Gisele, não seria nada se não fosse aquele som dando que eles estão agora a partir de meia-noite numa floresta, enfim, aí desenrola toda a história. Mas como aquilo é fundamental, né, como para se perceber, para entrar, né, naquele segundo ato de Gisele. Né, Gisele não seria nada sem aquelas 12 badaladas, né, da meia-noite para dizer que agora ele estava, né, no mundo das vidas. Mas, enfim, super obrigada, Juliano, super obrigada, Leonel. Obrigada a Ana, a Laís, né, que estão aí no backstage. Boa noite a todos. Juliano. Obrigado, Bia. É uma alegria assim a gente se encontrar mesmo distante, né? A gente trocar. Obrigado, Leonel. Obrigado aí pelo convite e pela organização aí do Gretas, né? Desculpa. Laís e a Ana. Obrigado novamente. E dizer que, enfim, é realmente instigante sempre esses lugares, são do sonoro, eu sou suspeito para falar disso, eu dedico minha vida, eu acho que há um bom tempo, acho realmente um lugar em que o som e imagem, né, essa ideia do imaginar que a gente está pensando, né, como é que se imagina um outro, né, como é que a gente imagina um outro mundo, né, um outro mundo sonoro, né, eu acho que era uma das questões que estava colocadas aqui, ou seja, imaginar no sentido, ainda que o termo esteja contaminado pela ideia de imagem, no sentido não de uma briga com a outra, mas como escutar, propor, como é que a gente inventa, então, novas ou outras escutas, né? Outros modos de escutar, outros modos de nos relacionar com o sonoro, no sentido de nos abrir para essa sonoridade, para esse diferente que está sempre aí. Basta a gente parar e ficar em silêncio, né? Aquela célebre, né? Peças, falaram do mestre Cândido aqui, do John Cage, que é a ideia do 433, de uma peça que exclusivamente não é uma peça musical, mas é uma peça musical, mas ela não tem nenhuma nota, né? Ou seja, essa proposição de uma atitude sobre com que eu acho que talvez nos leve a abrir esses outros campos do imaginário, né? Do imaginar, da criação, da invenção e da produção de outros mundos. Não sei se era um pouco por aí a pergunta, tentei emendar na conclusão a partir da pergunta da Matilda. Então, obrigado. Pessoal, mais uma vez, agradeço pelo convite. É uma alegria, e foi uma alegria aqui escutar vocês dois. Aprendi muito, né, com a fala de vocês. E fiz muitas conexões também com os trabalhos que eu faço com o Videodança e também com as minhas aulas. Eu vou até utilizar
essa nossa mesa de hoje para compartilhar com os meus alunos a respeito também de pensar o som e também pensar a dança, pensar também outras possibilidades que se tem em termos dessas paisagens sonoras. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também a todos que nos assistiram até aqui, e boa noite para todos. Boa noite, tchau. Prazer.